Boa tarde a todos. Sextou, sexta-feira chegou, sábado e domingo para passar com a família. Os candidatos no extremo nervo, na corrida final, no final de semana. Falta 7 dias para o processo eleitoral de Itapira, para saber quem são os novos vereadores e para saber quem será o novo prefeito. Eu vou só passar um recado que está chegando uns questionamentos aqui no sindicato, candidatos que querem participar da live. Por que não me convida? Por que não me convida? Todas as coligações foram entregues para os candidatos a prefeito participar da live e para os candidatos a vereadores. Foi entregue, quem tem comitê foi entregue para os comitês. Quem não tem comitê foi entregue para os assessores, né? Então, nós temos isso documentado, nós vamos estar pondo na página do sindicato daqui a pouco, a hora que acabar a live, nós vamos estar colocando na página do sindicato os responsáveis que receberam os ofícios, para dar ciência para os seus vereadores, para dar ciência para o candidato a prefeito, tá? Então nós estamos com material e na internet das propostas dos candidatos teve um erro, nós estamos fazendo uma errata na resposta 3, que foi problema na digitação, problema na formatação, né? Então nós tiramos ontem do ar e vamos estar colocando agora no final da tarde, e o jornalzinho também vai ter uma errata, né? Não dá tempo de fazer o jornalzinho de novo, porque tem um prazo aí também para entregar, para o pessoal ver a proposta dos candidatos. E aí ontem eu tive muito questionamento, né, pelo WhatsApp, também nós temos fora do Face, nós temos os grupos do WhatsApp, que a gente passa as informações para os servidores. E aí eles me questionaram, por que o Dr. Nilton não está? Desde o começo nós temos que ter o respeito pelo processo democrático, o direito de ir e vir, de querer e não querer, tá? Eu trabalhei 8 anos direto com o Dr. Nilton, fui auxiliar no consultório do Dr. Nilton. Então, é um direito que ele tem, entendeu? Ele falou para mim que foi um problema de agenda, não tinha agenda. Respeito e ponto. Então, esse foi o que aconteceu. Para todos foi entregue os ofícios para retirar as perguntas, foi feito o sorteio, todos foram comunicados. Então nós temos que aprender a respeitar a vontade das pessoas. E isso, nós desde o começo, nós avisamos todos os internautas que nós não admitiríamos agressão aos candidatos, tanto a vereador quanto o candidato a prefeito que estivesse aqui. Então não vai ser eu que vou falar, eu não venho por causa disso, não. Tem que respeitar. Graças a Deus nós vivemos num processo democrático de fato e de direito, que as questões divergentes e de opiniões têm que ser respeitadas. E o querer do candidato também tem que ser respeitado. Nós fizemos a nossa parte. Cada um faz a sua parte e fica tudo bem. Nosso querido candidato acabou de chegar, né? Que faz um agendamento. Pode entrar, querido, senta aqui, velho. Com licença. É que esses atrasinhos de candidato pedindo voto aí, né, velho? Esses atrasinhos normal. Então eu já tinha que estar passando uns informes que estão havendo um questionamento. Sim. E então eu estava passando o que foi que aconteceu. E eu estava avisando o pessoal que a nossa agenda estourou. E o último prazo é a semana que vem. E nós não temos mais agenda para estar atendendo os candidatos. E nós, dia 3 de setembro, todos os comitês, né? Vocês não tinham comitê, foi avisado pelo Cris, que passou para todos, e vocês foram fazendo os agendamentos. Ainda tem um agendamento ainda no candidato do PSOL a semana que vem. Dois que já fizeram lá atrás, né? E então o papel do sindicato foi protocolar dentro dos comitês dos candidatos a prefeito, que desse ciência aos seus candidatos a vereador,
que tivesse interesse em apresentar suas propostas, que ligasse no sindicato, que é a Ednúbia e a Mônica que cuida da agenda da entrevista com os candidatos. E foi isso que aconteceu. Se as coligações não passaram, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou postar, daqui a pouco eu estou postando na página do sindicato as datas e quem recebeu os convites. Tá? Então, isso que aconteceu. E vamos aproveitar, tem amanhã um movimento na praça sobre o estupro culposo, né? E eu estupro, mas eu não tinha intenção de estuprar. Uma barbárie total. Amanhã tem um ato às 10 horas da manhã na Praça Central. E estão todos convidados. Nós temos que ficar indignados com situações dessa, porque não é porque não foi comigo. Hoje não é comigo, mas amanhã pode ser. E nós temos que nos movimentar, nós temos que nos manifestar, nós temos que participar desses movimentos sociais para ter posicionamentos. É inadmissível a gente deparar com uma situação dessa, que essa blogueira passou e de repente a situação está invertida como se ela fosse a responsável, porque ela usa um decote, porque ela era manequim, porque ela tinha fotos sensuais. E isso você pode julgar uma pessoa que ela induz o cidadão, o filhinho de papai a estuprá-lo? Não. Então amanhã às 19 horas está havendo um movimento, às 10 horas da manhã, na Praça Central. A Odete, o PSOL que tá encabeçando esse movimento, está convidando, né, tem vários jovens envolvidos, né, para estar participando de uma forma de protesto e indignação do ato que está ocorrendo. É assim. E a gente tomar as páginas dos jornais a nível nacional e internacional com um fato desse é vergonhoso, porque é filhinho de papai, né? Ficou mais feio agora nas redes sociais, como ele está sendo exposto, mais exposto do que a Mary, né? Que a Mary. Então, gente, vamos participar, vamos nos posicionar. A sua omissão também é crime. Enquanto a sociedade não começar a se manifestar indignação e larga a mão de ser omisso, de ficar escondidinho atrás de porta, a gente está passando o que a gente está passando, tá? Então, deixa aqui o convite, vou tentar dar uma passada lá com vocês. É muito grave essa situação. Então, meu querido, agora nós vamos, menino novo, não conhecia, muito prazer, bom. Professor, né? Isso. Mais um professor, né? Se nós somos 3 candidatos a professor no município, né? Com uma gama dessa, mas eu fico grata de você estar com o objetivo seu apresentar a sua proposta. Nós sabemos das limitações dos candidatos, a gente sempre tem enfatizado isso, porque nós temos visto vários candidatos falando, oferecendo mundos e fundos por aí. E quando na realidade há uma limitação constitucional, uma limitação legal, embora uma decisão aí recente do Supremo Tribunal Federal sobre o papel do vereador que pode ser, e além do que hoje está limitado dentro das leis orgânicas do município. E quando eu fiz alguns questionamentos, Lucas, para os vereadores em relação à lei orgânica, foi principalmente para resguardar a categoria que a gente representa. Por quê? Porque tudo passa dentro do processo da Câmara Municipal, mas tudo tem as limitações do que o vereador pode legislar para o servidor público. Foi por isso aquele questionamento, né, que nós fizemos, porque é fácil, eu sou candidato a vereador, mas se eu não conhecer a lei orgânica, eu vou tomar o maior pau na Câmara e não conseguir avançar, né? Então, Lucas, eu agradeço imensamente de você ter vindo, né, feito o seu agendamento para apresentar as suas propostas. Vou deixar você bem à vontade, quem você é, da onde você é, se é daqui, se é professor do quê. O pessoal, boa tarde, a Doda é a primeirona, uma gracinha. A Ana Rita é professora, a Rosimeire, a Ednúbia tá de dodói. A Eula Aparecida, desejo sucesso nessa live. A Ana Flávia, a Paulinha, Antônio, a Viviane,
Tem os professores aí acompanhando. Boa tarde a todos e muito obrigado por nos acompanhar diariamente. Lucas, fica à vontade, meu querido. Bem, boa tarde, né? Boa tarde. Consegui chegar a tempo, né? Tá importante. A correria da campanha e dos outros afazeres, né, que nós temos, acabam. Se você quiser tirar a máscara, pode ficar lotado, nós estamos com distanciamento, tudo. Ah, tá ok. Pode ficar à vontade. Porque vai caindo, né? Falando, ela vai saindo um pouquinho. O som tá bom, né? Tá indo. Você fica à Vou vontade. tentar ficar, Tá. se ficar desconfortável, depois eu tiro. Tá. Então é isso, Cristina. Eu agradecer, né, o espaço que vocês deram aqui para a gente conversar, falar de propostas e eu acho que também falar de democracia, falar de política. É importante a gente ter esse debate aí aberto com a população e cultivar essa prática, né, de estar aí se colocando à disposição da comunidade para ouvir demandas e tentar buscar o caminho melhor, né? Como você disse, dentro das limitações e das exigências legais. Eu sou Lucas Fuino, eu sou professor, candidato pelo PSOL, pela segunda vez estou me candidatando, em 2016 também nós já saímos aí com o grupo. Eu sou educador há mais de 15 anos, comecei a minha carreira na cidade de Rio Claro, depois eu vim para cá, eu sou itapirense de nascimento e, enfim, escolhi aqui para ser a minha residência e também criar minha família, tá? Tenho dois filhos, uma menina de 5 anos Nossa, você parece que está ouvindo. E um menininho de 5 meses, né? Então eu estou participando de novo desse processo, porque eu acho que é importante colocar e oferecer a minha formação e experiência em prol da comunidade local e as suas demandas, seus anseios legítimos. E nosso partido trabalha, a nossa causa sempre foi a luta pelo direito dos trabalhadores, dos cidadãos, né? A gente sabe que Itapira é uma cidade que razoavelmente tem uma qualidade de vida boa, né? As coisas até que andam, mas isso muitas vezes esconde situações que a gente precisa trabalhar, né? E debater. E uma das questões fundamentais que acho que Itapira ainda não superou é a grande concentração de renda, que é uma situação que afasta, né, cada vez mais os muito ricos e os muito pobres. Eu entendo que o nosso trabalho vai ser aí atuar em defesa, além de um mandato popular, um mandato acessível como canal de comunicação. Explica para mim como que seria esse canal acessível junto à sociedade. Como que vocês pretendem trabalhar? Você está eleito, suponhamos, você se elegeu, você está ali. Qual que seria essa forma desse canal que você trabalharia? Eu acho que tem várias. O vereador pode, além da sua postura, aberto a construir projetos nesses contatos, tá? E as redes sociais ajudam muito esse levantamento de demandas, nesse diálogo. Eu entendo que é também favorecer ações que democratizam a participação política, como atuar, por exemplo, em fortalecimento em prol dos conselhos municipais, dos projetos de interesse popular, né? Se você tiver, por exemplo, uma ação popular de interesse, 5% da população assinando o abaixo-assinado pode encaminhar para a Câmara como um projeto de lei de interesse popular. Então esses são alguns dos caminhos e constantemente eu entendo que caminhar, ouvir, né? Não ficar preso necessariamente a um deputado ou a um determinado programa fechado, estagnado, mas enfim, está aí à disposição. Acho que essa ideia, como servidor público que sou há mais de 13 anos, entendo que o vereador também tem que atuar como servidor público, estar a serviço. Então mudar essa mentalidade que está muito enraizada na prática política aqui do Brasil, de usar o cargo para se servir e não para servir. Então inverter valores. Não, olha, muito bem lembrado, que hoje eu estava vendo uma orientação no voto, e a orientação era essa:
dá uma analisada no perfil do seu candidato e veja se ele trabalha para a produtividade ou para o interesse pessoal dele. E agora coincidiu essa sua fala com a fala que eu estava vendo da orientação que estavam dando os candidatos para a sociedade hoje de manhã na televisão. Então, eu entendo que o nosso trabalho tem sido sempre essa construção coletiva. Nós somos candidatos, mas estamos sempre caminhando juntos. Então, apesar de termos as nossas campanhas, defendemos um programa que é público. Inclusive, os nossos materiais de campanha vêm sempre propostas, tem sempre encaminhamentos, esse é do grupo. Vocês trabalham de uma forma diferente, né? Vocês trabalham assim com um projeto coletivo do grupo, né? Não é um projeto do Lucas, não é um projeto do Cris, não é um projeto do Leandro, né? É um projeto coletivo, né? Isso no caso assim, Meira dentro do grupo, nada. Vocês conseguem trabalhar legal? Nós temos assim uma discussão sempre no início. Cristina, primeiramente o nosso projeto ele não para nas eleições. Isso é importante a gente colocar. O PSOL não é um partido que se limita ao ciclo eleitoral, ainda que seja importante ter representantes no legislativo, enfim, representantes no executivo. É importante essa participação institucional. Então nós temos um debate interno, inicial, né, e aberto à comunidade também. Sempre nas nossas redes sociais os convites são abertos e tal, para construir conjuntamente. Nós definimos alguns pontos, daí os candidatos vão construir seus materiais conforme esses valores, essas ideias. Nada impede, lógico, que coloquem sua experiência, suas ações que foram feitas, as suas defesas, as suas lutas em defesa da população, nos seus materiais. Tá? Eu acho que a individualidade também é importante, para que cada um também se sinta representado e também um representante dessas ações. Você quer colocar, assim, até mesmo por causa do tempo? Claro. Vamos colocar, eu acho que vai dar tempo, a Ângela Dali, a Ângela Gonçalves, boa tarde, minha querida, ponto por ponto das suas propostas, né? E a coletiva depois, se der um tempo, a gente coloca, até mesmo para conseguir passar para os internautas, servidores, população que está nos acompanhando, de fato as suas propostas. Tá ótimo. Por que você vê, eu acho que você já falou que você tem interesse em estar trabalhando uma coletividade de uma forma mais democrática. Vamos trabalhar então para dar tempo de você conseguir passar o recado da sua proposta enquanto candidato. Perfeito. Bem, nós temos aqui, eu busquei aí estabelecer 8 principais propostas, que são agrupamentos de propostas, e depois nas redes sociais, né, nas nossas redes, temos mais 50 metas ali, né, dentro dessas propostas. É lógico que o vereador tem limites, não é o prefeito. Então tudo isso depende da apresentação de projetos de lei, né? E essas leis orgânicas ou leis ordinárias vão ser discutidas e votadas. A gente sabe que, primeiro, antes de qualquer coisa, um vereador, um bom vereador, tem que apresentar bons projetos para que eles sejam aprovados. Que eles tenham, na verdade, o cabimento, né, legal, o enquadramento legal e a qualidade de serem demandas, questões que são razoáveis aí para a cidade. Então, a primeira coisa é a construção do mandato cidadão. E aí, como eu falei para você, né, algumas dessas ideias estão vinculadas a dessa proposta. As ideias é trabalhar com mandato acessível, levantamento de pautas junto à população, fortalecimento dos conselhos e instâncias de representação da comunidade dentro da estrutura, né, decisória do município. Então tem muita coisa aí a ser colocada. Eu até lembro de uma participação importante democrática, uma construção, foi o Plano Municipal de Educação, que na verdade foi construído pelo Conselho Municipal. Então, se não tivéssemos um conselho estruturado e tal, forte, esse plano provavelmente não seria da qualidade que ele é. Não teria essa qualidade, esse desenho democrático. Educação pública gratuita, acessível e de qualidade. Educação é uma meta constante, 25% do
orçamento, né, do município é para a educação, mas a gente pode e deve sempre fiscalizar e lutar para melhoria. O que você me fala da inclusão, dessa portaria agora do governo Bolsonaro sobre a inclusão? Essa é uma lei, né, um plano nacional de inclusão. Ele é uma luta de muitos anos para que fosse construído. Há polêmicas ali de como foi feita certas leituras ali do que é deficiências, enfim. Mas eu entendo que chega em boa hora, né, e vai, inclusive, garantir oficialmente no âmbito nacional que a gente usava dispositivos, né, dispositivos variados, na Constituição, nas leis estaduais e municipais. Agora você tem um plano com metas. E isso tem total relação, inclusive, com a educação e com escolas. As escolas têm que ser acessíveis, tá? E tem que prover, né, meios para que todos os alunos, estudantes, pessoas em faixa, né, de escolarização sejam acolhidas e tenham um bom tratamento. E esse é um trabalho que o vereador deve fazer, fiscalizar, buscar, né, visitar escolas, ver meios para encaminhar projetos que garantam, por exemplo, o cumprimento desse Plano Nacional de Educação, de inclusão para, enfim, a população, para jovens, para a população em idade escolar. Tá bem? Tem uma terceira meta, que é o atendimento à demanda dos bairros em diversas áreas. Uma observação que nós temos é que as verbas são usadas nos bairros sem um determinado critério. Então é importante a gente pensar em descentralização de recursos para atender a demandas e até trabalhar com indicadores. Quais bairros estão precisando de recursos, né? A gente vê no momento atual que é um grande investimento do município em certas áreas, em certos bairros, né? Uma quantidade milionária está sendo despendida, mas ao mesmo tempo tem bairros reclamando da falta de investimentos lá. Ou seja, isso gera uma competição ruim na cidade, uma disputa que não deveria acontecer. Então, infraestrutura, cultura, saúde, lazer e segurança são direitos e deveres também do Legislativo trabalhar em prol dos bairros. Medidas para oferecimento de transporte público de qualidade acessível e meios de transporte, incentivar meios de transporte alternativos. Transportes, né, uma questão também importante, uma demanda da população de Itapira e uma crítica constante sobre a situação dos nossos transportes coletivos serem caros, né? Caros e não são eficientes. E o trabalho é, eu acho que, tornar um direito realmente, né? Um direito que é uma necessidade e uma conquista. Eu acho que a gente pode trabalhar por tarifas públicas, manutenção da meia passagem, da isenção para quem tem direito, talvez, e trabalhar também por tarifa zero em finais de semana. Várias cidades fizeram políticas de transporte acessíveis, que a gente conhece no Brasil. Incentivar também os meios de transporte alternativos. Fazer ciclovia é importante. A gente tem que pensar na ciclovia não só como meio de lazer, mas também como meio de transporte. Mostrando que em Itapira nós temos uma possibilidade boa de deslocamentos curtos e variados por meios alternativos, como a bicicleta. Então as ciclovias têm que ser integradas, primeiramente, né? Elas não podem ser seccionadas, para que elas sejam não só para o lazer, que é importante, mas também como meio de deslocamento dos trabalhadores e trabalhadoras. Ações de valorização e preservação da cultura, patrimônio e artes. Entendo que aí a gente tem que atuar com os grupos culturais, com os projetos que a cidade já tem, que são vários e muito bons, e valorizar a cultura local. Então, incentivar esses projetos que se constituem também como meios de educação, porque cultura é educação, tá? E fortalecer as escolas, né? De dança, de artes, teatro, e além disso usar, né, os meios, os espaços públicos também para essas representações, tá? Nós temos espaços públicos em Itapira que estão abandonados, como a concha acústica, investimento público jogado no lixo. Nós podemos aí trabalhar de uma forma a que esses espaços sejam utilizados pelos grupos que tem na cidade, né, em benefício da população.
Tá? E aí a questão do patrimônio histórico também, que é uma demanda, uma luta que eu entendo importante, inclusive para fortalecer o Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio, uma vez que Itapira está também perdendo a sua memória com a perda de vários dos importantes edifícios históricos e tal, e uma população sem memória, uma população que não conhece sua história, que não valoriza, inclusive, o espaço público, os equipamentos, porque não se vê representado neles. Então essa é uma questão também importante. Ações e apoio e busca de instrumentos de fomento ao desenvolvimento local, distribuição de renda e geração de empregos. Aí tem vários também apontamentos que nós fazemos para a política local de atração e manutenção das empresas. Acho que é importante a gente fazer um trabalho de qualificação profissional para a classe trabalhadora na cidade, que não é só mais uma classe trabalhadora da indústria, mas uma classe trabalhadora de muitos serviços e do comércio. Acho que é revitalizar o CVT, aproximar ele das instituições também que oferecem formação na cidade, né? O trabalho conjunto que pode ser feito aí com o SESI, Senai, para oferta de cursos de formação de mão de obra, cursos também de qualificação e reciclagem desses trabalhadores, criar um cadastro positivo das empresas que geram empregos de qualidade. É importante a gente ressaltar empregos de qualidade, empregos seguros, tá? Que dignifica o trabalhador. Entendo também que atuar em fortalecimento e defesa dos pequenos empreendimentos, das pequenas empresas nos diversos ramos, que é a maioria das empresas que existem na cidade. Tá? Então, por exemplo, o FAT é um dos instrumentos de articulação importantes, o Banco do Povo. Então tem várias ações aí, né, de crédito e fortalecimento que a gente pode usar bem e o vereador fazer articulações, porque nesse caminho são articulações mesmo, né, representações e articulações para encaminhar projetos e ver se o executivo sanciona esses projetos, porque uma questão importante também é que os projetos saem da Câmara, nem sempre o executivo aprova, né? Pode sancionar, pode vetar. Indicação. Isso, exatamente, a maioria. Bem, tem os dois últimos aqui, é atuar em defesa dos direitos humanos, não discriminação e luta por igualdade de direitos, que é uma questão que você levantou no começo, esse ato em repúdio a essa decisão aí do Ministério Público, enfim, do juiz, de definir o estupro culposo, né, que é uma jabuticaba jurídica, isso não existe, né? Eu acredito que o STF vai caçar, isso deve reverter em breve, esse absurdo, mas tem muito com a cultura machista, a cultura preconceituosa. Acho que trabalhar na defesa é valorizar as campanhas, as ações, as políticas de defesa de minorias, não só de minorias, dos grupos vulneráveis também. Então esse trabalho também é uma pauta minha como candidato, do partido, acho que é uma pauta da nação, né? E defesa do meio ambiente e da preservação dos recursos naturais. Esse é um ponto importante. Nós temos visto uma série de queimadas na cidade, né? De queimadas que eu digo que são queimadas criminosas, porque você coloca na conta do acidental, mas na verdade o acidental a gente sabe que sempre teve alguém que foi lá, enfim, porque aqui não é uma região de ter o fogo que a gente chama de espontâneo, né? É uma região que isso não é comum. Então acho que é lutar para a revitalização das matas ciliares, reflorestamento. Nós temos acompanhado aí com tristeza a situação do nosso Ribeirão da Penha, né, sem nenhum tipo de proteção da sua encosta, totalmente vulnerável. Então esse trabalho também é um trabalho constante, integrado às secretarias, integrado às equipes, para a gente criar também uma consciência de sustentabilidade e defesa dos recursos naturais da cidade. Considerando que Itapira também tem um elemento que favorece muitas vezes esse desmatamento, que é ter um plano diretor, o atual plano diretor, que autoriza ou coloca que todo o entorno da cidade é a área de expansão urbana. E sendo assim, você
tem autorização para construir bairro nessas áreas. Você, lógico, tem que proteger a APP, mas a gente sabe que se você não tiver corredor ecológico, essas APPs não têm a função ecológica que deveriam ter, né? Como corredores de fauna, de crescimento da flora, de preservação, inclusive dos mananciais. Isso é importante porque nós dependemos de água, né? Nós dependemos da água. A arborização tem total relação com o nosso conforto térmico, com a nossa vida e com a qualidade de vida. Então, é mais um ponto aí que nós temos aí como meta trabalhar e lutar pela preservação como um direito também, qualidade de vida como um direito e o meio ambiente também como um direito. Você sabe, eu moro na zona rural, né? Já é área de expansão urbana. E outro dia a polícia ambiental autorizou um desmatamento. Uma mata assim, gente, da minha casa eu escutava aquela serra e aquelas máquinas. E aquilo doía. Porque no meio, aí nesse meio, ela tem cobras, ela tem lixo, ela tem água, entendeu? E aí eu fico assim, pô, se a própria Polícia Ambiental autoriza, onde nós vamos parar? Você entendeu? E foi assim, muito dolorido. Eu falo assim, é o coração do Machadinho, aquela mata que tem lá, né? E assim, e vai, e lá na área de expansão urbana, loteamento saindo, né? Assim, totalmente. E ainda acaba um pouco a qualidade de vida dos usuários, dos moradores, porque você tem problema de iluminação, você tem problema de água, você tem problema de esgoto, né? Então, a falta de planejamento, você sabe uma coisa que eu achei, Lucas, bem interessante, todos que passaram aqui, tanto os candidatos a vereadores como os candidatos a prefeito. A preocupação na geração de emprego, ela praticamente parece que sentaram, todos, seja o lado que for, todos sentaram e vocês veem o mesmo discurso, você entendeu? A mesma fala, a mesma preocupação na questão de geração de emprego, capacitação e o investimento em reconhecimento das empresas locais, né? Achei interessante, até anotei esse detalhe aqui, que isso, todos fizeram essa mesma linha de raciocínio. A Loide está nos acompanhando, a nossa professora, a nossa diretora. A Loide é Um abraço para a Loide, é colega, professora aí, batalhadora. E um abraço para a Eula também, que é minha mãe, tá? Ah, é? Está acompanhando? Que é educadora, aposentada e também um diferencial para mim, né? De seguir essa área aí também. Essa né? área, nossa, essa área está sendo atacada dia após dia. Adora, sempre que posso estou aqui, sim. Ficar inconformada sobre tudo, pensar bem em quem votar e consciente para podermos cobrar depois. Olha que legal, é a consciência política, ela acompanha o debate para tirar sua conclusão. Por isso, assim, eu acho importante, quando a diretoria tomou essa decisão de nós abrimos um canal para passar informação para os trabalhadores, e nós, no decorrer da carreira do servidor público, ele passa pela mão de 9 prefeitos. Então, é uma categoria que tem que estar politizada, que nem vocês, servidores do Estado. É governador, no decorrer da carreira, são 9, 10 governadores que acabam legislando as matérias de relação de trabalho, né? Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você, Leandro. Lucas, desculpa. Leandro, acho que vai vir ainda. Vai. Acho que é a semana que vem, Leandro, né? Dia 11. E a Odete é dia 9. Né? E eu acho que acabou. Foi os que primeiro procuraram, foi o pessoal do PSOL, né? E eu acho que todos estão passando, né? E com uma causa muito bonita, né? Muito nobre, com conhecimento, isso que é importante, porque é fácil eu ser amiguinho do candidato e voto porque é meu amiguinho, quando não tem o conhecimento necessário para estar nos representando. Você queria pôr? Então,
Fala uma coisa para mim. Assim, nós temos, agora eu vou puxar a sardinha do lado dos professores, do servidor público, né? Quando eu lembro que vocês estavam na plenária fazendo a discussão do Plano Municipal de Educação, adequando ao Plano Nacional, né? E aí tinha uma discussão que eu achei muito pertinente, quando o Estado fazia a discussão da alfabetização a hora que eu saio do ensino fundamental 1 e vou para o ensino fundamental 2. E deveria ter essa unificação do projeto pedagógico. Você tem alguma... O que você acha? Você chegou a discutir? Quer falar disso daí? Não? Bem, por experiência também, a gente tem acompanhado e sempre gosta de tratar desses temas. E antes de qualquer coisa, um ponto que eu queria comentar, eu elogio as perguntas que vocês passaram, nos passam para essa entrevista, que nos ajudam a, inclusive, melhorar as nossas propostas, colocá-las no ponto correto da viabilidade. E eu gostei muito dessa questão aqui sobre o plano de cargos e carreiras dos servidores, porque uma das pautas nossas aí propostas é a valorização do professor, do educador como servidor público, tá? A luta e defesa pelo plano de carreira desses profissionais, né? Porque na verdade, se a gente espera a oferta de serviços de qualidade na cidade, serviços públicos, isso tem total relação com os servidores públicos valorizados. A gente não pode esperar serviço público de qualidade se não tem um profissional bem remunerado, um plano de carreira adequado, respeitado. Né? Com remuneração compatível, com isonomia conforme o cargo, né? E também com possibilidade de ter aí efetivamente os dissídios, os aumentos, né? Os dissídios respeitados também por conta do custo de vida. Então tem um ponto importante da luta pela valorização dos servidores públicos e pelo servidor público educador, que é o que está na linha de frente, né, nas escolas, e que tem toda uma especificidade de cargo, de tipo de trabalho, a gente sabe, né? Ainda mais essa pandemia agora pegou o pessoal que foi assim um mestre, né, para conseguir equilibrar com toda essa dificuldade da tecnologia, da formação que não tinha, né? Vocês também passaram por isso? Sim, eu tenho passado ainda e é uma questão que é bom ter ressaltado, Cristina, que muitos tiveram que adequar suas residências, transformá-las em salas de aula e muitas vezes sem qualquer apoio. Então aí meus parabéns, tá? Deixo aqui minha homenagem, meu respeito a quem está se desdobrando em casa, lidando com a vida doméstica, né? Acumulando vários trabalhos. As mulheres realmente são mais sobrecarregadas, eu acho que os homens têm que também assumir esses papéis, e a hora, e a vez, mas se desdobrando com vários trabalhos, doméstico, cuidado dos filhos e o trabalho com educadores para oferecer um serviço de qualidade, tá? E aí eu gostaria de falar da questão da alfabetização, isso está claro no Plano Municipal de Educação, e eu entendo que se a gente alcançou o nível da oferta em Itapira, né, de garantir a oferta, é o momento também da gente agora lutar pela qualidade, né? E esse trabalho é um trabalho que envolve investimento em materiais didáticos, além da valorização do profissional, né, professor, materiais didáticos, condições pedagógicas, espaços pedagógicos adequados, que promovam, na verdade, um processo de educação que leve essa população que está em defasagem, ou que, enfim, não só alfabetizou em idade certa, a conquistar, né, conseguir garantir isso e ter esse aprendizado garantido, tá? Então eu entendo que aí a gente vai falar de investimentos em qualidade na rede, né? Eu acho que nesse momento e nesses processos a gente tem que ouvir sempre o educador. Eu vejo muitas políticas sendo feitas nessa cidade sem ouvir a base, sem consultar. Eu acho que o sindicato, inclusive, é um ator fundamental nessas discussões.
E nem sempre isso acontece. Tá? E por isso que às vezes essas políticas saem já comprometidas e muito criticadas. É o caso da Base Nacional Curricular Comum. Essa turma estava... Então eu entendo que esse debate, o pessoal já colocou como meta lá, agora a implantação. Vamos ouvir como é que isso pode ser implantado. Vamos visitar as escolas, ver se elas estão adequadas, né? Cumprindo. E aí são metas, indicadores também que a educação trabalha. E nós profissionais da educação já estamos acostumados com isso, né? Eu não sei se eu posso falar da reforma da Previdência, né? Da administrativa, desculpa, se me permitir, que é uma outra questão, mas não, fica à vontade. Muito importante. Nós não abrimos. Tem feito alguns comentários, assim, por alto, sobre esse problema da reforma administrativa. Tá, a Cristina Helena Rocha Pereira nos acompanhando, Noé Massari, a Eula Aparecida. Estamos sonhando com mudança através desses jovens. Verdade que ontem ainda nós estávamos discutindo, um candidato que estava aqui com a gente, sobre a falta de participação dos jovens na política. E eles têm a garra, eles sonham, né? E esse sonho nos faz levar ao sonho também. Então, é através desses jovens bem intencionados que nós podemos mudar. Nós, servidores públicos aposentados, estamos sofrendo um desconto absurdo, que também aconteceu aqui, que foi a reforma da Previdência. É a falta da transparência que você está falando agora. Porque se consegue fazer a auditoria cidadã dentro da dívida do país, que ninguém, e não é agora de Bolsonaro, de Temer, de Lula, ou quem quer que seja, ninguém aceita fazer auditoria na dívida interna do país. E aí eles vêm com desconto, com a desculpa, que é a reforma da Previdência, que é a Previdência, que é isso, que é aquilo, e quem paga o pato é o povo. E também aqui ocorreu dos servidores saírem de 11 e ir para 14, né? Chegou no teto, nem chegou no teto, porque ainda pode aumentar essa alíquota, entendeu? Até chegar na parte patronal. Então, complicado. O Estado, que ele teve uma variável de 11% para 16% também, né? Então, gente, quando esse povo não acordar, enquanto não houver a participação popular de saber o que é certo e o que é errado, que você pode ajudar a fazer para mudar, vamos ter esperança nessa juventude que de fato está chegando aí com conhecimento e com gás. Fio, nós não tínhamos debatido ainda, né? Eu acho um tema muito interessante, o debate, assim que acabar o processo eleitoral, antes da gente fechar as portas do final do ano, que a gente faz um recesso, eu vou estar trazendo alguém, e se for você, que seja você, para falar sobre esse dano da reforma administrativa e a perda da estabilidade do servidor que está no Congresso. Então, só esperando passar esse processo eleitoral para vir essa discussão à baila. A Heloísa Helena e o Mário da Fonseca. Boa tarde, obrigado por estar nos acompanhando. O que você me fala da reforma administrativa? Você já deu uma estudada? Ai, falou uma palavrinha que eu não queria escutar. Fala, bem. Fala. A reforma administrativa, eu tenho acompanhado, desde, na verdade, os primeiros movimentos em relação a isso. Não é um assunto novo, o FHC já tentou, no governo dele, fez uma pequena reforma administrativa com a ideia do choque de gestão, mas isso não chegou a interferir na questão da estabilidade e também na própria carreira do servidor. E agora vem um governo aí, né, principalmente por interesse da celeridade a isso pelo Paulo Guedes, e o presidente da Câmara acolheu essa proposta de reforma administrativa, e eu entendo que há vários problemas, né? A primeira coisa é que o servidor não é contra qualquer reforma, só que ele tem que ser ouvido. E na verdade nós já estamos sujeitos, Cristina, a diversas leis que definem o que nós podemos ou não podemos fazer, tá? Então eu diria assim, a maior parte dos servidores públicos são trabalhadores, são eficientes, cumprem o que se pede, tá?
Então, por exemplo, nós temos a lei federal dos servidores públicos, nós temos as leis municipais, que é a lei orgânica do município, que diz o que se deve ou não fazer um servidor. Então, nós já temos um conjunto legal para dizer o que o servidor, como ele deve conduzir, né, adotar uma postura de acordo com a moralidade, com a economicidade, publicidade, né, que são os objetivos do serviço público, do servidor público. Essa reforma que começou lá com o PEC e tal, e avançou, que na verdade surgiu no ano passado, e hoje caminhar em um momento muito oportuno para quem quer cortar direitos e reunir com os trabalhadores, que foi na pandemia, que a classe trabalhadora não está na rua, lutando, questionando. Então, já parte esse um dos problemas. E na verdade, a discussão que servidor é privilegiado é uma outra falácia. Mais de 80% dos servidores ganham de R$3.000 para baixo. Tá? Então, é uma falácia. E os servidores que, na verdade, têm mais altos salários, eu não vou questionar o mérito ou não, eles não foram afetados. Por exemplo, com todo o meu respeito aos colegas do judiciário, que eu sei que tem meus servidores do judiciário de carreira, técnicos e tal, tem um salário também não é razoável e não é de luxo, né? Não é um salário absurdo, desmesurado, mas a questão não afeta aqueles que dizem, né, pelo menos essa proposta, que criam uma dívida pública mais alta, ou que tornam, na verdade, e que criam uma distorção. O servidor está sendo colocado como bode expiatório, é um problema, né, do atual governo, né, colocá-lo como inimigo, e na verdade a reforma, já foram feitas várias reformas ou pequenas reformas do serviço público. Inclusive, por exemplo, eu acho que essa questão da reforma administrativa é uma questão de contabilidade pública, e aí não falaram da questão da auditoria da dívida, e se for esse o debate, isso tem que ser tratado, tá? E essa reforma para cortar direitos, não privilégios, e direitos de quem lutou. Porque os privilégios estão mantidos, talvez não colocar uma gama lá. Quem fez concurso, quem prestou concurso, quem trabalha direito, vai ser afetado, porque tem riscos aí de demissão voluntária, diminuição salarial, cortes em contingente, né? E isso quebra a estabilidade, que é uma conquista de todos os servidores públicos, porque se você espera um bom serviço público, o servidor tem que ter garantias de que ele vai ter tempo para trabalhar, né? Tempo e condições. Então, isso é fundamental. E qual que é a razão para se fazer isso? Aumentar, precarizar os serviços públicos e dar abertura para que a terceirização entre no serviço público. É entrega de serviço público à iniciativa privada. Exatamente, entrega de serviço público à iniciativa privada. A gente sabe, já há pesquisas que mostram que o trabalhador terceirizado ganha menos, ele é mais suscetível a riscos de trabalho, né, acidentes, tá? E, portanto, presta-se um serviço público de pior qualidade. Compromete a prestação de serviço, encarece a prestação de serviço aos cofres públicos. Exatamente. Encarece. E veja bem, na semana passada, por isso que eu falo, a hora que a sociedade resolve se mobilizar, e as redes sociais na semana passada, diante daquele decreto do governo, que estava lá na pasta do Paulo Guedes, a discussão do estudo da rede básica, né? Para entregue para a iniciativa privada. Aí teve a turma aqui, imagina, onde que falou que era? Gente, dentro da pasta que estuda privatização. Em saúde, né? Em saúde. Eu tive no Congresso fazendo uma movimentação dos agentes comunitários, onde o Mandetta estava discutindo com os planos de saúde, isso há uns 3 anos atrás, quando estava discutindo o piso nacional das agentes comunitárias, e estava o Mandetta discutindo com os planos de saúde. O que aconteceu? A reforma trabalhista, a perda de emprego, hoje o desemprego no país é assustador. Quem que saiu prejudicado? O capital, os donos de plano de saúde, que é onde eles foram bater na porta do governo para pegar essa massa do SUS, esse dinheiro do SUS. Então já tem essa discussão. E a mobilização da sociedade nas redes sociais e a abaixo assinado online, papapá, o governo em 2 dias, ele revogou a medida do decreto. Então, gente, nossa, olha lá.
Então, pessoal, nós estamos, assim, é com mobilização, é com a participação, acho bonito a atuação do PSOL, aqui em Itapira. Eles sempre estão em movimento, eles estão na praça, eles estão mobilizando, eles estão conscientizando. Isso eu acho assim muito legal. Vou fazer de tudo amanhã para dar uma passada lá no movimento de vocês. Viu? Que é dia que eu fico com o neto, é dia que a gente vai botar a coisa em ordem, mas eu vou fazer questão de dar uma passada, pelo menos para dar um abraço pela iniciativa que vocês estão tomando. A Thaís Rossini está dizendo boa tarde, está nos acompanhando, mais uma candidata a vereadora. Assim, os candidatos a vereadora assistem, os candidatos que estão aqui, né, e assim vai. Muito legal. Deixa eu fazer uma perguntinha para não falar que eu não fiz a perguntinha, que foi a perguntinha que nós encaminhamos para os candidatos a vereador. Ele já falou o que motivou ele ser candidato a vereador, o papel do candidato a vereador, ele também já falou. E aí eu te pergunto, o que é de iniciativa exclusiva do prefeito, o que é de iniciativa exclusiva do vereador, que você pode conseguir alguma vantagem, algum benefício para o servidor? Qual é esse momento? E qual é o momento que você não pode? O vereador, ele apresenta projetos, né, de lei, e isso tem um processo, né, segue um rito que passa pelas comissões da Câmara, né, somente a Comissão de Constituição e Justiça, que avalia a legalidade a viabilidade legal desse projeto, e depois a mesa diretora encaminha ou não, né? Tem que ter aí 2/3 da Câmara, né, em 2 sessões, quando é projeto de lei, para compor lei ordinária orgânica. No caso da Itapira tem uma Constituição interessante, como tem 10 vereadores, a maioria sempre é 6 vezes 4, né? Então não muda muito a maioria qualificada, a maioria simples e tal, é 6/4 para aprovar, né? No caso que envolve os servidores, o vereador e a Câmara têm uma possibilidade de executar políticas públicas, na verdade autorizar alguns gastos, né? Como você mesmo comentou, o STF definiu que é possível, de acordo com a Constituição, manter essa possibilidade, né? E, inclusive, tem uma palavra interessante que o Gilmar Mendes colocou no parecer dele, quando é prestação positiva. A Câmara pode encaminhar. A lei orgânica nossa define, até eu fiz um estudinho aqui, de leis e o que o vereador pode encaminhar, né? De tipos de projetos e tal, que eu achei bem interessante, mas não vou ter tempo aqui de comentar cada um, né? Mas pode ser obtenção e concessão de empréstimos e operações de crédito, autorizar a concessão de auxílios e subvenções, autorizar a aquisição de bens imóveis, transformar e extinguir cargos, funções e vencimentos, criar e estruturar e conferir atribuições, detalhes, equivalentes e tudo mais. Ele estudou a lei orgânica, ele está afinadinho na lei orgânica, esse menino. Fiz lição de casa, acordei mais cedo, né? Porque é inadmissível você saber que tem um candidato a vereador que não conhece o que vai eleger ele, né? E ele está afinado ali, né? Acordou cedinho, acho que até agora ele está fazendo campanha, está estudando a lei orgânica. Então, eu penso que se for prestação positiva, encaminha, né? De acordo com o quadro normativo jurídico, que é a Constituição Federal de 88, a Constituição Estadual Paulista de 89 e a nossa lei orgânica, que é de 2000, então, cumprindo isso, é possível encaminhar, tá? E até fazer uma medida impositiva de solicitar que o prefeito execute também o orçamento. E a Câmara pode fazer esse tipo de encaminhamento de medida impositiva, por exemplo, que o prefeito execute, quando é uma questão de por exemplo, plano de carreira, salário, e que, por exemplo, o prefeito segurou ou atrasou, a Câmara pode encaminhar a presteza desse tipo de ação, né? Então, é interessante que você comentou, porque aí é o vereador cumprindo a sua função, que é fiscalização das ações do Executivo, tá? E
e uma ação propositiva, combativa propositiva. Por isso que é interessante a gente ter candidato a vereador, interesse coletivo e não interesse próprio. Então eu até agradeço a questão, porque tem vários. A nossa lei orgânica estabelece, é interessante, como ela segue o enquadramento legal maior, então ela está adequada, mas ela tem uma lei orgânica que sempre, como toda lei, tem que ser atualizada, debatida. E muitas coisas acontecem ali dentro da Câmara por articulação política dos pares. Independente da mesma bancada ou não a mesma bancada, a articulação política de quem está ali é muito interessante. Teve um ano aí que é de exclusiva competência do prefeito, ele não concedeu o repasse da inflação na cesta dos trabalhadores, não era competência dos vereadores, mas tanto a bancada da situação quanto a bancada da oposição acabaram entrando no consenso e resultado. A articulação política, a gente acabou que foi sendo conquistada. Gente, estamos estourando, você quer deixar um recado e o menino está afinado aí na lei orgânica, viu? Quando nós estudamos para encaminhar, tirar esses tópicos para encaminhar os candidatos, nós ficamos um tempão ali, ele já está ali no fio da navalha já, no fio do bigode, né? Gente, eu agradeço, eu acho que assim estamos na reta final, eu acho que a gente tem um dia de agenda para a semana que vem, isso para quem não veio, nós temos um dia de agenda, só ligar, fala com a Mônica, 38431997, viu? Então, pessoal, fiquem à vontade, muito obrigado pela participação. Lucas, faça a sua saudação, fale o seu número, peça seu voto, fique à vontade. Obrigado, internautas, que nos acompanharam até esse momento. Bem, eu que tenho que agradecer, né, a esse espaço dado, um momento de dificuldades, né, no país e na nossa cidade, uma pandemia que gera não só uma crise sanitária, mas uma crise econômica e social gravíssima, e a gente, mesmo assim, resolveu fazer as eleições e estamos aí participando desse pleito de maneira transparente, aberta e propositiva, isso é o mais importante. Então, esse espaço criado é um espaço importante, que garante esse foro público, que é o foro eleitoral. Tá? O cidadão, o eleitor, tem o direito de saber e conhecer as propostas dos candidatos aí. Tá? Eu acho que, assim, antes de pedir voto, é apresentar uma proposta. Exatamente. Tá? E convencer, essa questão. Então, eu gostaria de agradecer realmente o espaço da Cristina, a Ednúbia, com que eu fiz os contatos, né, a equipe aqui do sindicato, parabenizar por essa iniciativa, que eu diria que é uma iniciativa pioneira na cidade, que tenha, né, que ela possa ser feita em todos os pleitos, que seja fortalecida, e eu fico aqui à disposição para auxiliar no que for necessário. Eu gostaria de convidar, na verdade, aí para finalizar, todos os itapeienses, tá, para, com segurança, né, que a gente quer que essas eleições sejam seguras, todos, né, possam participar, que compareçam no dia 15 de novembro para votar, porque efetivamente essa é uma das garantias que o autoritarismo não vencerá e que a democracia será preservada e fortalecida. Esse é um dos instrumentos que nós temos. Tá? E lembrar que sempre a nossa campanha foi propositiva e de diálogo com a população, por isso que nós estamos aqui, né, aceitamos o convite, fizemos questão, né, de participar. E as nossas propostas, a minha e a do grupo, é construir uma cidade melhor para todos. E essa é a questão, tá? Não políticas, medidas e leis dos vereadores não devem fortalecer privilégios, não devem garantir privilégios, devem garantir direitos, tá? Então nossas propostas são realmente buscar estar aí atentos às necessidades da população e às demandas legítimas que envolvem educação, serviços públicos, infraestrutura, saúde, lazer, transportes, desenvolvimento local, questão do meio ambiente e da cultura. Bem, eu sou o professor Lucas Fuini, como apresentei no início, meu número é E50-100, e a minha campanha
tem, né, traz como uma das bandeiras a questão do compromisso e respeito com a população itapirense. Tá? É por isso que nós estamos aí colocando, né, o nosso nome, estou colocando o nome à disposição e o meu trabalho para atuar aí como um vereador propositivo, fiscalizador e, antes de tudo, acessível. Bom, eu queria novamente agradecer o espaço e parabenizar vocês por mais essa iniciativa. Parabéns, ó. A gente tem uma aula com essas crianças, né? Com essa juventude, né? E assim, para mim também é muito importante essa relação, esse conhecimento dos candidatos. E chegando na Câmara, a gente já sabia qual era a proposta, qual o perfil dele. Isso é muito importante. Dentro desse processo democrático de espaço, é um espaço pequeno, o nosso estúdio, mas ele está aberto para a comunidade de uma forma geral. Lá no ano que vem nós vamos criar um espaço que chama Bota a Boca no Trombone, você entendeu? Que a população pode estar participando, da onde ela estiver. Mas muito obrigado, um belo projeto, um belo conhecimento, conhecedor da lei orgânica, achei muito legal. A Ana Rita, parabéns mais uma vez pela oportunidade, Lucas, boa sorte. A Eula, foi muito esclarecedora essa live, parabéns, Luca, e agradeço esse espaço fornecido por vocês do sindicato, na figura da Cristina. Boa tarde. Eula, boa tarde. Menino de ouro, né? A gente fica satisfeito quando a gente vê, né? Família suspeita, né? Não, família tem que estar junto. Senão não é família. Você chegar, que delícia que é a hora que você vê, ter conhecimento, tá ali na luta, ainda mais mãe professora, gente, é um sonho. Eu mando um abraço para todos que participaram também, colegas, o Mário da Fonseca, que está aí, um candidato a vice-prefeito. Né? A Cristina Rocha, colega também educadora, e os demais também participaram aí. Um abraço a todos e meu respeito e consideração, tá? Gente, boa tarde e até a semana que vem. Bom final de semana, bom movimento amanhã e pretendo estar lá com vocês, pelo menos para passar, para dar um apoio para vocês. Boa tarde a todos e contamos com vocês amanhã na praça, no movimento, às 10 horas da manhã. Boa tarde a todos. Boa tarde.